capítulo 22, verso 39. Nós vamos refletir sobre a palavra do Senhor para os nossos corações desta noite. E logo após, nós vamos cear com muita alegria. Lucas, capítulo 22, verso 39, diz assim a palavra do Senhor: E saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Amém? Senhor, nos abençoe mais uma vez nessa noite com a Tua palavra e fala aos nossos corações conforme a ministração do Espírito do Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Ao ouvirmos ou ao lermos esse relato sobre a luta de nosso Senhor Jesus Cristo no lugar chamado Getsêmani, ali no momento ou num dos momentos finais da sua vida, quando Jesus está se oferecendo como sacrifício de Deus para nós, o Cordeiro de Deus que é sacrificado para o resgate de toda a humanidade. Esse escrito do nosso querido evangelista Lucas é um evento inspirado pelo Senhor, é um evento inspirado pelo Espírito do Senhor, portanto é a palavra da verdade de Deus para o nosso coração. E você que está sentado aqui esta noite, precisa de fato reconhecer e estar intencionalmente assentado onde você está, ouvindo a palavra de Deus e a recebendo como palavra de Deus para o seu coração. Para que essa escritura que nós acabamos de ler salte por todos esses milênios passados, esse evento que aconteceu com Jesus há mais de 2000 anos, lá em Jerusalém, que todos os princípios e ensinamentos deles saltem para o nosso coração essa noite, como palavra de Deus, e nos conduza na vida prática de fé diante do Senhor, apoiados, firmados, fundamentados no Evangelho, que é vida, que é paz, que é caminho e que é luz para todos nós. Se assim não for, fica apenas um discurso da minha parte, uma fala da minha parte, uma oratória que pode ser bonita ou não, e aí vai depender do seu agrado, mas o que mais importa é que em você recebendo a palavra, ela se torne espírito e vida dentro de você, e possa fazer efeito na sua vida. De certa forma, quando nós lemos a Escritura no seu todo, nós vamos observar que duas grandes batalhas aconteceram exatamente no jardim, uma no Éden, e agora está novamente Jesus no jardim, numa grande luta, uma luta intensa, uma luta agonizante, uma batalha sendo travada em mais um momento da história da humanidade, e agora com o Filho de Deus, o homem segundo Deus, o segundo Adão, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Naquele momento do Getsêmani, que se torna um momento crucial da história da humanidade, só torna um momento crucial sobre a nossa salvação, de tal modo que alguns teólogos, alguns pregadores até dizem que se não tivesse acontecido o Getsêmani, nós não teríamos o Calvário. Vocês sabem que logo após o Getsêmani vem o Calvário,
E há uma importância muito grande sobre esse momento em que Jesus está no Getsêmani, um lugar onde ele era acostumado a ir. Jesus ia com frequência. O escritor aí, Lucas, diz que assim como era de costume, Jesus volta ao Getsêmani, e sempre que Jesus ia ao Getsêmani, Jesus ia ali para orar. Era um lugar muito especial, um lugar muito aconchegante para a oração, como temos observado aqui ao ler o Evangelho de Lucas, e na semana passada foi ressaltado pelo pastor Herbert também. Ele dá muita ênfase à vida de oração de Jesus. Como Jesus orava, como Jesus se entregou à oração, como Jesus foi dedicado na oração, como Jesus reservava momentos, noites, a fio para orar ao Pai. Sempre que Jesus tinha que tomar decisões importantes, Jesus ia orar ao Pai. Sempre que tinha que fazer coisas que fossem significantes, Jesus estava em oração. Aliás, a vida de Jesus é uma oração constante. E se assim era com Jesus, assim deve ser comigo e com você. Ele se torna o nosso exemplo de oração, o nosso modelo de oração, o nosso paradigma, o nosso incentivo e a maior motivação para nós orarmos, orarmos, orarmos e orarmos. Não orarmos apenas no momento em que as coisas não vão bem, não orarmos apenas nos momentos em que nós estamos enfrentando lutas, dores, estamos enfrentando tribulações, mas orarmos em todo tempo, em todo momento, a despeito da condição ou do ambiente que nós estejamos vivendo, que a nossa vida seja sempre de oração, porque disse aqui Jesus nessas palavras: orem, orem e orem para que vocês não caiam em tentação. Todos nós estamos à mercê das tentações, elas batem a nossa porta o tempo todo, as tentações chegam em todo momento, mas Jesus diz que uma das ferramentas que nós temos, uma das armas, uma das formas de vencermos todas as tentações é estarmos em constante oração. E esse texto de Lucas é um texto que vai citar algo que você só encontra aqui na Escritura. Jesus está orando e diz a palavra que era tão intenso a sua oração, tão angustiosa a sua oração, que Jesus começou o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. E esse relato de Lucas, que é um médico, é um relato bem dramático sobre a situação em que Jesus estava naquela noite. Esse relato nos chama bastante atenção para a humanidade de Jesus. Se tem algo que Jesus deixou assim muito claro sobre a vida para todos nós, é que Jesus foi um ser humano completo, total, em toda a sua vida na face da terra. Jesus era Deus, mas não se utilizou durante a sua caminhada de nenhuma das suas prerrogativas como Deus para viver aqui entre os homens. Jesus viveu como homem, como eu e você, para nos mostrar que qualquer um homem, qualquer uma mulher, qualquer um jovem, adolescente ou criança, cheio do Espírito Santo, pode vencer este mundo, pode vencer o pecado, pode vencer todas o inferno que se levanta contra nós, pode vencer todas as agruras da vida, vivendo cheio do Espírito Santo. E ali está Jesus no Getsêmani, angustiado, o seu coração está tomado de ansiedade, e então Jesus começa a suar. E esse evento, medicamente, que é chamado hematidrose, não é um evento muito comum. No entanto, não foi só em Jesus que aconteceu. Já há relatos de ter acontecido em outros momentos, em outras pessoas. Esse momento de suar gotas de sangue é quando a pessoa está em intenso estresse psicológico, intensa angústia, intenso sofrimento, e aí então essa ansiedade extrema vai ocasionando o que medicamente se chama a liberação de produtos químicos que rompem os vasos capilares nas glândulas sudoríparas.
E aí a pessoa passa a suar, e junto com o suor, então vem misturado ali gotas de sangue. Isso que aconteceu com Jesus, alguns médicos dizem que quando chega esse momento, a pele do indivíduo está bem frágil, a pele, a epiderme fica muito frágil quando você está nessa intensidade de estresse, de angústia e de dor. E Lucas diz que Jesus passou por esse momento e passou em oração. E Jesus passou em oração. Mas o mais importante que Lucas quer chamar a atenção não é esse fato que acontece em Jesus fisicamente, porque nós sabemos que ali Jesus está recebendo sobre si a ira de Deus, o pecado de toda a humanidade, os meus pecados, os seus pecados, as nossas frustrações, as nossas dores, as nossas decepções, estão todas elas sendo depositadas sobre o Cristo que vai à cruz morrer como o Cordeiro de Deus. Nada do que ele estava sofrendo era por si mesmo. Nada do que ele estava sofrendo era por sua própria causa, mas era por nós. Era por mim e era por você. E Jesus então está naquele momento de dor. E aí diz no texto que Jesus leva alguns dos discípulos, e quando ele está ali, Jesus se afasta um pouquinho dos seus discípulos, um tiro de pedra, talvez ali do outro lado da rua, uma distância mais ou menos assim, e Jesus então vai orar intensamente ao Pai, e ele diz: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Ao ler esse texto, a gente pode pensar assim: Jesus está pedindo a Deus para que o livre da cruz. A gente pode fazer essa leitura. A gente pode dizer: Jesus está num momento tão angustiado, e ele está prevendo o próximo dia, que é o dia da crucificação, e ele talvez está dizendo: Pai, não tem um segundo plano, não tem algo que o Senhor possa fazer diferente disso. Não é isso que Jesus está dizendo. Naquele momento do Getsêmani, no jardim, Jesus está em intenso sofrimento. E o seu corpo físico já está quase que no seu limite de vida. Inclusive o escritor Mateus, ao falar sobre isso, Jesus vai dizer para os discípulos: fiquem alertas e vigiem, porque o espírito está forte, mas a carne está fraca. Eu já não estou mais aguentando. Esse corpo não vai resistir. E eu não posso morrer no Getsêmani. Imagine você, Jesus morrendo no Getsêmani. Não estaria completa a obra da salvação. Não teria sido realizado a nossa redenção. Não teríamos uma noite memorial para celebrar a morte de Cristo em nosso lugar. E Jesus então ora ao Pai e diz: Pai, não deixe que eu morra aqui. Mas, se esta é a tua vontade, que assim aconteça. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, verso 7, vai dizer que Jesus, nos dias da sua carne, nos dias da sua vida, nos dias da sua humanidade, ofereceu orações e súplicas a Deus com altos gritos e lágrimas. Ofereceu e orou àquele que poderia salvá-lo da morte. E Deus o ouviu. E Deus o ouviu por causa da sua reverência. Que maravilha! Deus ouviu a voz de Jesus quando clamou no Getsêmani: não me deixe morrer aqui, Pai. Ainda tem algo para acontecer. Ainda tem muita coisa a ser realizada. E eu não posso morrer aqui. E Deus o ouviu. E Lucas diz que o Senhor enviou o anjo que o confortava.
E Jesus permaneceu firme e passou aquela noite angustiosa, aquela noite de dor, aquela noite de sofrimento. Jesus venceu, porque estava em oração ao Pai. Talvez nós pensássemos, Jesus está dizendo, Pai, salve-me da cruz. E Jesus estava dizendo, Pai, salve-me para a cruz. Salva-me para a cruz, porque foi este o propósito do Senhor para a minha vida. Muito bem, levantando da oração, Jesus então foi ao encontro dos discípulos e os encontrou dormindo. Ele diz, como é que pode, vocês não conseguiram ficar comigo nem uma hora, nem um momento vocês conseguiram permanecer comigo, vigiar, estar atento comigo. E Jesus diz novamente, orem, para que vocês não entrem em tentação. Orem para que vocês não entrem em tentação. Este é o evento que acontece lá, há 2000 anos atrás. E aí hoje ele vem aqui, para nós, nessa noite, carregado de sentidos, carregado de significados, carregado de ensinamentos de Deus para a minha e para a sua vida. Porque quando Jesus diz assim, ore para que você não entre em tentação, de que tentação Jesus está falando? Obviamente você pode dizer de qualquer tentação, e eu vou concordar com você. Porque lá na oração do Pai Nosso, ele diz que nós devemos orar e falar, Senhor, não nos deixe cair em tentação ou entrar em tentação, conforme a tradução que você vai ler. A oração é para qualquer tipo de tentação, sim, para qualquer momento. Jesus está falando, e aqui Jesus está falando de um tipo exclusivo, quase assim, de tentação. E é o que vem para nós de ensinamento de tudo isso que está acontecendo. E o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que nós precisamos orar para que não sejamos tentados a trabalhar pela nossa salvação. Tentados a trabalhar pela nossa salvação. O próprio Jesus, em Lucas também, capítulo 9, ele vai dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder. Olha só, quem quiser salvar a sua própria vida vai se perder. Mas aquele que perder, por amor a mim, esse será salvo. Então, quando nós falamos em salvação, nós não falamos sobre ganhar. Nós estamos falando sobre perder. É sobre perder. A salvação não é sobre ganhar. A salvação não é sobre o trabalho que eu faço para ser salvo. A salvação é sobre aquilo que diz respeito ao que eu morro e perdo para poder ser salvo. Daqui está um paradigma muito importante para nós. E Jesus está dizendo, ore para que você não caia na tentação de ser o seu próprio salvador. Ore para que você não caia na tentação de ser o próprio produtor da sua salvação. Ore para que você não caia na tentação de ficar o tempo todo preocupado com a sua salvação. Porque, irmãos, olhe para mim aqui, por favor. E você que está nos assistindo. Deixa eu dizer algo para você. Você que está aqui hoje é um salvo na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você já está salvo. Você já está salvo. Você não tem que se preocupar mais com a sua salvação. Você agora precisa se preocupar
para que a sua vida seja um meio de salvação de outras pessoas, porque você já foi salvo. Salvo por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, mas eu estou com dúvida, então vamos receber Jesus e começar de novo. Mas se você já recebeu, você já é um salvo. Você não precisa deitar salvo, amanhecer não salvo, aí entra um mês salvo, outro mês não salvo, sai daqui da ceia salvo, aí a próxima semana já não está salvo de novo. Não, que confusão é essa? Você é salvo porque quem te garante isso é Cristo Jesus. E é por isso que você não precisa ser salvo ou fazer alguma coisa para andar como um salvo. Você já está salvo, por isso ande em santidade. O que é santidade? Santidade não é uma coisa para descrente. Santidade é uma coisa para o crente. Aquele que já foi salvo anda em santidade. Então é um perigo muito grande a gente ficar o tempo todinho preocupando com a nossa salvação. E Jesus disse, enquanto você estiver assim, você está perdido. Porque o negócio no reino de Deus não é você se salvar para ganhar, mas é você perder para ser salvo. E agora Jesus está dizendo também, ore para que você não caia na tentação de se proteger da morte. A oração de Jesus não era, Pai, me livra da cruz. A oração de Jesus é, me livra da morte, porque eu preciso enfrentar a cruz. Se você estivesse no lugar de Jesus, o que você preferiria? Qual seria a sua oração? Pedir a Deus para você morrer logo aqui e não ter que enfrentar a cruz, ou pedir para resistir, porque tem uma cruz logo mais à frente? E a Miriam falou de algo muito importante quando iniciou a nossa celebração. Às vezes, diante das tribulações da vida, às vezes, diante dos perigos e dos problemas que nós enfrentamos, e que são reais, e que são verdadeiros, e aí nós oramos ao Pai para que a gente morra, para que a gente se acabe, para que tudo pare, e a gente não ora pedindo força para enfrentar a noite que está por vir. Às vezes nós não oramos pedindo a Deus, o momento está dramático diante de você. E muitas vezes nós oramos, e eu entendo, eu faço isso também. Senhor, resolve esse problema, acaba com esse problema. Senhor, amanhã um dia vai ser terrível, resolva isso para mim. Senhor, faça alguma coisa. E Jesus está orando, Pai, me dê forças, porque amanhã vai ser noite. E eu preciso enfrentar. Pai, me dê forças, porque amanhã é Gólgota. E eu preciso ir lá. Pai, me dê forças, porque amanhã é o dia. E eu preciso chegar lá. Sabem por quê, irmãos? Jesus mesmo disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não dá fruto e fica sozinho. Você é um grão de trigo semeado na terra. Se você continuar vivo, não vai valer absolutamente nada. Tem que morrer. O grão de trigo, a semente, tem de morrer para gerar vida. Então, quando nós assentamos à mesa do Senhor, a gente assenta aqui muito feliz, porque isso é um privilégio dos salvos. Isso é um privilégio daqueles que foram chamados pelo Senhor. Mas nós não saímos daqui apenas celebrando a nossa salvação e o perdão dos nossos pecados. Nós saímos daqui para enfrentar o mundo. Nós saímos daqui para enfrentar o pecado. Nós saímos daqui para enfrentar as hostes infernais. Nós saímos daqui fortalecidos para enfrentar a luta que não é contra carne e sangue, mas é contra potestades nas regiões celestiais. E ele diz, o Pai, eu orei e o meu Pai me manteve em vida para que eu pudesse enfrentar. O apóstolo Paulo, entendendo isso, compreendendo isso e fazendo a leitura disso, ele diz, em Romanos, por amor a ti, nós somos entregues à morte todos os dias.
entregues à morte todos os dias. Ele diz mais: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Olha o milagre da fé, olha o milagre espiritual, olha o milagre do Espírito acontecendo na nossa vida, como quando saímos como sinal de esperança para o mundo. Quando saímos como luz de Deus para o mundo, levando as cargas uns dos outros, ajudando uns aos outros. Porque o que Jesus disse aos seus discípulos: vocês não puderam ficar comigo nem uma hora. E quantos de nós podemos, de fato, enfrentar um Getsemane por causa de alguém? Você já passou uma noite em oração angustiosa? Você já teve a experiência de passar uma noite no Getsemane da vida? Jesus passou. E quando ali estava, Jesus pensava em mim e pensava em você. Jesus olhava para mim, segundo os desejos do Pai, e olhava para você e dizia: eu preciso caminhar um pouco mais por causa do Eliel. Eu preciso caminhar mais um dia por causa da Joana. Eu preciso caminhar mais um dia por causa dos irmãos da Presbiteriana Central. Eu preciso caminhar um pouco mais. Será tenebroso, será duro e doloroso, mas eu preciso caminhar. Pai, não me deixe cair na tentação de abrir mão, de caminhar um dia a mais pelos meus irmãos. A ceia do Senhor nos convida a caminhar um pouco mais uns pelos outros. A caminhar um pouco mais junto uns com os outros. A caminharmos um pouco mais em favor daquele que está fraco. Um pouco mais de amor, paciência, tolerância com aquele cuja mente ainda está embotada, cujo coração ainda está pervertido. Ele diz: ande um pouco mais, ofereça-se um pouco mais, seja mais de Cristo para alguém que precisa de você. Esta é a celebração, este é o memorial, esta é a vontade do Pai para mim e para você. Termino citando João 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Somos convidados por Deus a ser instrumentos de amor, mas não de qualquer amor, não de qualquer amor, do amor de Cristo derramado na cruz e derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém?